anteriormente sobre o framework COBIT-5. Falei para vocês que é um conjunto de livros com muita informação para a gente usar. Mas como é que é isso na prática, né? Como é que a gente pega esse volume de informações e aplica para a nossa realidade? Então, uma das principais ferramentas que ele oferece para a gente é a cascata de objetivos. É através dela que a gente vai selecionar, de fato, ali, quais são os processos que a gente vai implementar na nossa organização. O COBIT oferece 37 processos. Isso não significa que a gente tem que implementar 37 processos para a gente falar que tem uma boa governança, uma boa gestão de TI. Então, como é que a gente filtra? Como é que a gente sabe quais são os processos que são importantes para alcançar os objetivos estratégicos? Gente, é para isso que a TI está lá, para ser estratégica, para alcançar objetivos estratégicos da organização, prover esse meio. Como é que a gente faz isso na prática, então? Tudo começa com algum tipo de gatilho, alguma coisa que vai dar aquela sacudida, fazer a gente se movimentar. No nosso caso específico de Ministério Público, o Conselho Nacional do Ministério Público lançou essa resolução, 171, que trata da política de tecnologia da informação. E aí o CET foi bastante pressionado para resolver uma série de questões. E aí eles podem se fazer uma série de perguntas, como, por exemplo, será que eu considerei todos os riscos de TI? E o papel do CET, gente, é esse, ele vai questionar, ele vai pedir informação. Ele não vai determinar qual é o processo que a TI tem que mexer. A partir disso, a gente tem que entender e fazer a cascata acontecer para a gente conseguir chegar nesse filtro. Então, o próximo passo dessa cascata é a gente olhar para os nossos objetivos corporativos. Que objetivos corporativos eu tenho relacionado com essa pergunta do CET? Quais os riscos de TI? Será que eu considerei todos? Então, muito possivelmente, você vai encontrar nos mapas estratégicos algum objetivo relacionado ao risco corporativo. E, muito provavelmente, algum sobre continuidade. Então, a gente começou a andar mais um degrauzinho dessa nossa cascata. A gente saiu de uma coisa um pouco mais abstrata para identificar quais são os nossos objetivos corporativos. No caso do COBIT, se a sua organização ainda não tiver isso muito bem definido, ele ainda te ajuda com isso. Dentro dessa grande bibliografia que a gente tem, existe lá um quadro onde ele faz um mapeamento exatamente disso, de perguntas que são comuns de acontecerem ali na alta administração em relação à TIC e como que isso se mapeia para esses objetivos corporativos. Tá? Então, você vai poder fazer as duas coisas, se não tiver, utilizar, né, objetivos corporativos que ele já te dá ali nesse mapeamento, ou fazer uma relação, né, dos objetivos que ele oferece com os objetivos da sua organização. Fato é que a gente precisa encontrar esse primeiro passo, quais são os objetivos corporativos. Descendo mais um nível aqui na nossa cascata, então a gente vai chegar nos nossos objetivos de TIC. Então, novamente, a gente tem aqui uma questão de planejamento, as coisas se interconectam. Quando eu falo de governança corporativa, objetivos corporativos, governança de TIC é um subconjunto dessa governança corporativa. Então, eu vou ter um subconjunto de objetivos específicos para a tecnologia da informação. E, novamente, a gente pode recorrer ao nosso COBIT-5, onde a gente vai ter uma documentação mapeando quais são os objetivos corporativos e como esses objetivos vão se destrinchar em objetivos de TI. Então, vocês começam a ver que as coisas começam a ficar um pouco mais maiores, né? Um objetivo corporativo pode ser mapeado para vários objetivos de TI. Mas, por outro lado, quando a gente tem assuntos que são muito correlatos, o mesmo objetivo objetivos diferentes vai mapear para o mesmo objetivo de TI. Então, a gente vai ter essas duas coisas acontecendo. Mais uma vez, a gente conseguiu descer um degrau da nossa cascata de objetivos para a gente chegar em algo mais concreto. Tudo isso é bonito, é legal, a gente precisa desse direcionamento, mas como é que eu ponho a mão na prática? O que eu faço de fato na minha organização para materializar tudo que a gente está conversando aqui? Então, a gente finalmente chega nos objetivos de habilitador. E daqui a pouquinho a gente vai falar bastante sobre os habilitadores. Mas, por enquanto, vamos focar no mais conhecido deles, que são os processos. Então, isso a gente conhece, né? A gente sabe dizer como é que a gente faz determinadas coisas.
Então, chegando de novo com o auxílio das tabelas ali que fazem esse mapeamento do COBIT, a gente tem um conjunto de processos que vão gerenciar a segurança, a mudança e o risco. E é assim que a gente usa todo esse material, toda essa ferramenta do COBIT para fazer esse alinhamento. Eu cheguei de um questionamento da minha auto-administração, consegui passar pelos meus objetivos corporativos, entender que se eu conseguir gerenciar segurança, risco e mudança, eu vou conseguir responder essa pergunta. Será que eu considerei todos os riscos de TI? Obviamente aqui é uma simplificação. Quando a gente faz isso na prática, a gente tem muito mais coisas para serem resolvidas. Mas é um exemplo de como a gente utiliza aí a cascata de objetivos do COBIT. Ainda nessa abordagem prática de como é que a gente usa toda essa literatura do COBIT 5, vem o próximo conceito, a próxima ferramenta poderosa e o grande diferencial dessa versão, que são os chamados habilitadores. O primeiro deles diz respeito aos princípios, às políticas e aos frameworks. O segundo é um habilitador chamado processos. Nesse eu já tenho falado para vocês há algum tempo, né? A gente conhece bastante processos porque faz parte do dia a dia da TI. A gente trabalha muito com essa metodologia, fluxograma, uma coisa que a gente ama desde sempre. Então, desde a faculdade, a gente já está bem inteirado disso. O terceiro habilitador é o chamado estrutura organizacional. O que ele está dizendo aqui? Olha, se você está pensando em implementar um processo ou melhorar um processo, você tem que considerar os princípios, as políticas e os frameworks que estão envolvidos. Você precisa considerar o processo ou outros processos que vão se interligar. E você precisa dar uma olhadinha na estrutura organizacional. Que tipo de impacto esse processo, essa mudança que está sendo proposta pode trazer? Além disso, um outro fator que muitas vezes é deixado de fora na consideração é a cultura. O que está na cabecinha de cada uma das pessoas, como é que elas se comportam, né? A questão da ética, comportamento, isso é um influenciador muito grande na hora que você traz uma inovação, na hora que você traz uma mudança, uma implementação de processo. Então, esse é um outro habilitador que precisa ser trabalhado. Vou pensar na implementação de um processo, preciso pensar na cultura, na estrutura organizacional, nos processos, nos princípios, políticas e nos frameworks. O nosso quinto habilitador é a própria informação. A gente fala em tecnologia da informação, a gente já associa a esse importante habilitador. E aqui a gente vai ter que pensar a informação de uma forma bastante ampla. A gente vai desde pensar na gestão do conhecimento, até em termos de repositórios, modelos, o que eu preciso em termos de informação, de onde essa informação está vindo, para onde essa informação vai, na hora de considerar, montar isso tudo. Então, nós temos a informação associada com a cultura, como é que eu faço isso daqui se conversar, que tipo de informação pode viabilizar uma mudança de cultura que, no conjunto, vai me trazer esse resultado tão esperado. Além disso, nós precisamos considerar os serviços, a infraestrutura e as aplicações. Será que eu preciso de um software específico para isso que eu estou pensando em fazer, para esse novo processo? Como é que a minha infraestrutura, ela já atende tudo que a gente está propondo? Então, esse é um outro viabilizador, um outro habilitador muito conhecido e muito importante. E para finalizar, nada disso vai acontecer sem as pessoas. E pessoas precisam de habilidades e competências. Então, não basta determinar que agora nós temos uma política de contratação de TI, que todo mundo tem que obedecer. Se você não tiver as pessoas, não tiver uma capacitação, esse processo nunca de fato vai ser implementado. Então, o que o COBIT traz aqui para a gente é uma forma de a gente pensar holisticamente a gente olhar esse todo e entender que se eu deixar de fora a cultura, se eu deixar de fora as pessoas, se eu não pensar em que tipo de software, de sistemas de infraestrutura eu vou precisar, se eu não considerar quais são as políticas, os frameworks e os princípios necessários, se eu não olhar os impactos na minha estrutura organizacional,
os processos, a informação, deixando qualquer um desses itens de fora, a sua chance de sucesso vai cair. Vamos então pensar num exemplo prático de como é que isso pode acontecer? Lá atrás a gente fez toda a cascata de objetivos e chegou numa série de propostas ali de processos que deveriam ser ou implementados ou melhorados para a gente conseguir atingir aquele objetivo estratégico que foi selecionado através da cascata. Bom, um deles era gerenciar mudanças. Então vamos pensar nisso. Como é que eu faço para implantar esse processo de gerência de mudanças dentro da minha TI, da minha tecnologia da informação? Então, esses habilitadores vão ajudar a gente a mapear uma série de coisas que precisam ser pensadas. Quando a gente olha aqui para o nosso primeiro habilitador, que são os princípios, políticas e frameworks, a gente começa a pensar, gerência de mudanças, por acaso, é um processo da ITIL. Lembra lá atrás que a gente viu que o COBIT 5 tem uma série de princípios e que um deles é justamente ser um framework integrado? Então, dentro da literatura do COBIT, você vai encontrar o modelo de processo, né? Ele vai te mostrar ali uma série de opções de objetivos, métricas, práticas de gerenciar mudanças. Mas ele também vai te referenciar para essa outra biblioteca chamada ITIL, porque ela tem um desenho muito mais completo e complementar ao que o COBIT está propondo. Então, quando a gente começa a olhar isso e começa a listar, então eu já tenho 2 frameworks que vão me apoiar. Eu tenho o COBIT e tenho o ITIL. Será que eu preciso de mais alguma coisa? Será que eu preciso de políticas? Eu preciso de princípios? Será que a mudança vai acontecer por si só? Ou aqui no meu Ministério Público as coisas só acontecem quando tem uma portaria baixada falando o que tem que acontecer? Então a gente tem que pesar isso. Essa proposta ela nunca vai ser uma receita de bolo pronta, que ela vai sempre ser repetida da mesma forma. Ela é mais um guia para você poder observar e aplicar. Bom, os processos, gerência de mudanças vai permear uma série de processos. A partir do momento que você conseguiu mapear esses frameworks, eles vão te ajudar a identificar quais são esses processos e, de fato, a fazer esse desenho. Estrutura organizacional. A estrutura organizacional é um outro ponto que, com certeza, quando você olhar para esses modelos que estão sendo sugeridos, como o ITIL e o COBIT, você vai conseguir identificar papéis que talvez ainda não existam na sua organização. Significa que toda vez que eu mexer em alguma coisa relacionada a COBIT, eu vou precisar de uma nova caixinha? Vou precisar de uma quantidade infinita de funções para poder fazer o COBIT funcionar? Não, gente, não é isso que a gente está falando. A gente está falando de impactos. Às vezes, o que a gente vai fazer é isso aqui. A gente vai eliminar caixinhas, a gente vai otimizar processos. Então, é importante você olhar para a sua estrutura organizacional e pensar, são novos papéis, eu atendo com o grupo de pessoas que eu já tenho aqui, eu tenho que criar uma nova estrutura, o que realmente precisa acontecer para a gente ter ali a implementação completa? A cultura, né? Cultura é uma coisa bem complicada da gente trabalhar. Infelizmente, onde a gente tem menos literatura. A gente está ali numa área técnica, a gente não está acostumado a trabalhar com essas coisas de humanas, mas o impacto que a cultura tem no processo como um todo, nessa formação, é que traz ela como sendo um habilitador. Se isso aqui for bem trabalhado, a possibilidade de sucesso é exponencializada, né? A gente consegue crescer bastante. Informação. Que tipo de informação a gerência de mudanças trabalha? Aonde que elas estão, né? Que tipos de serviços, aplicações e infraestrutura eu vou precisar? Eu preciso de um novo sistema agora que faça o controle de gestão de mudanças? Eu vou trabalhar com uma planilha? Eu vou usar que tipo de repositório? Então, essas coisas aqui trabalham muito juntas. E, por fim, a gente tem a questão das pessoas novamente. Então, é muito legal. O Comitê Estratégico determinou que, para atender uma resolução, a gente vai precisar trabalhar com um processo de gestão de mudanças. Mas ninguém nunca fez isso dentro da organização. A gente não tem esse conhecimento ainda dentro da TI. Como é que a gente vai viabilizar isso? Às vezes a gente tem que ir no mercado, às vezes a gente consegue fazer uma capacitação. Então é importante a gente mapear tudo isso daqui e, de novo, é uma ferramenta bastante útil. Então, com esse exemplo, eu quis mostrar para vocês que, em geral, a gente consegue olhar para todos esses habilitadores, eles vão trazer coisas que a gente não teria pensado se a gente não tivesse esquematizado dessa forma. E é essa a grande diferença, a grande utilidade dessa biblioteca.